Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mais Produtividade. Vivemos uma verdadeira epidemia silenciosa, que afeta mais de 30% da população adulta e tem um impacto nefasto na saúde e na economia. Me refiro à obesidade. Esse contexto que tem causas multifatoriais, vão desde o sedentarismo, desde o consumo de alimentos inadequados, de ultraprocessados, mas também causas sociais, causas psicológicas, e tudo isso pode comprometer a sua qualidade de vida e também o seu trabalho. Então, para falar sobre obesidade, estou aqui com um time de especialistas que eu tenho muito prazer e orgulho em apresentar agora. Comigo, Dr. Adilon Cardoso, que é cirurgião geral digestivo pelo Hospital Silvestre do Rio de Janeiro, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva, também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, titulado para cirurgia bariátrica e metabólica e cirurgião robótico do aparelho digestivo. Ele que é o papa sobre o assunto obesidade. Seja bem-vindo, doutor Adilon. Muito obrigado pelo convite para discutir um tema tão relevante como este, a obesidade. Eu que agradeço a tua presença. Conosco aqui de novo a doutora Marcela Barros, ela é neuropsicanalista, empresária especialista no comportamento humano e estratégias de qualidade de vida. Atua com saúde mental corporativa, com foco em mulheres, em cargos de liderança e ambientes de alta pressão. Seja bem-vinda novamente. Muito bom estar de volta e poder trabalhar com essa mesa em peso aqui, um assunto importantíssimo desse, e que os nossos ouvintes se aquietem aí um pouquinho, porque coisas boas virão. Opa, precisamos de boas notícias. E quem vai dar a boa notícia também é a nossa parceira Tânia Miranda, ela que é gestora do Einstein e especialista em qualidade de vida. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, Bruno. Obrigada. E já vou contar já que a gente já tem novidade? Pode contar, aqui o palco é de você. Então tá bom. Então acabamos de firmar um acordo muito importante com a FIEG, que é o check-up. É um circuito que foi elaborado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que é por faixa etária e sexo. É um programa que ele vai dos 40 aos 60, 60 a mais. Homem e mulher, você entra no hospital às 7 horas da manhã, 1 hora, você fez mais de 40 exames e passou por 5 especialistas médicos. Então é algo assim bem completo que realmente resolve a vida dos executivos, com praticidade e bem bacana. Um check-up executivo com o padrão Einstein, uma parceria inédita entre SESI, FIEG e Einstein. Você pode procurar o SESI ou a FIEG para saber mais informações sobre isso. Mas vamos falar de obesidade, doutor. Muita gente não sabe ainda o que é estar obeso, o que é um sobrepeso, se aquela barriguinha, né, de chope, ela representa alguma ameaça. Gostaria que você começasse conceituando o que é obesidade. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, porque falar sobre esse tema é uma utilidade pública. É algo tão relevante. A obesidade atualmente ela é um problema endêmico a nível mundial. A gente utiliza, do ponto de vista leigo, vamos qualificar o que é obesidade. Para isso, a gente usa IMC. Correto. IMC é a maneira mais prática que a gente tem de dizer: você está com excesso de peso, você está normal, você está obeso. Então vamos lá. O IMC é uma conta simples. O IMC você pega tua altura, 1,50 m. 1,50 vezes 1,50 dá um valor. 2 ponto alguma coisa. Pega teu peso e divide por esse valor. Então aí nós vamos ter o IMC. Anotem isso bem porque isso é importante. Então é a tua altura ao quadrado dividido pelo peso pelo valor. Vamos lá. Baixo peso, porque a gente também tem o baixo peso. Sim. É um IMC menor que 20. 20 a 25. Você tá lindo, maravilhoso, saúde perfeita. Esse é o IMC ideal. 20, 25. 25 a 30. Opa, tô começando a uma luz amarela no painel. Isso é excesso de peso. Então, o excesso de peso
é algo que já tem que começar a atrair a tua atenção, porque começam a vir junto com isso algumas comorbidades. IMC 30 a 35, obesidade 1. De acordo com os novos parâmetros da sociedade brasileira e agora do Conselho Federal de Medicina, já existe indicação, inclusive, que nós vamos falar muito sobre isso, o que é a cirurgia bariátrica e metabólica, porque são conceitos um pouco diferentes, mas são pacientes que já trazem algumas comorbidades, hipertensão, diabetes, inclusive entra aí a comorbidade psicológica. 30 a 35 é uma obesidade tipo 2, aí já deixam bem claros os problemas relacionados, porque a obesidade 2 aí, a partir desse momento você já tem indicação direta cirúrgica, porque já fica muito mais difícil o tratamento clínico. 35 a 40, obesidade tipo 3, isso já é obesidade mórbida. Esse paciente, normalmente, ele já apresenta complicações, limitação funcional, dores articulares, alteração severa do sono, da produtividade. Esse paciente, indicação absoluta de cirurgia. E os pacientes que são graves, de difícil manejo, com IMC maior que 50, que a gente chama de superobeso. O superobeso, aí, esse paciente, ele requer uma atenção mais especial, uma equipe multidisciplinar experiente para tratá-lo, porque a grande maioria das vezes é um paciente que começa num tratamento clínico para diminuir um pouco o peso e posterior cirurgia. Então, sem maiores delongas, acho que isso é como nós podemos qualificar e dar o conceito de obesidade. Eu vejo muita gente, doutor, falar assim, eu sou obeso, eu sou gordinho porque minha mãe é, meu pai é, minha avó era também. Até que ponto a influência genética impacta na obesidade ou até que ponto o estilo de vida é determinante para ela? Bruno, não é até que ponto, tudo parte daí, né? A gente tem uma carga genética desse ligeiro obeso, que normalmente vai lá e se casa com uma ligeira obesa. Até porque tem hábitos de vida semelhantes. Exato, os iguais se procuram. Essa afinidade. Essa afinidade procura, né? Então, com isso, você tem uma carga genética do filho que é pior do que a do pai e da mãe individualmente. Além disso, essa família, ela não tem hábitos adequados, porque por mais que você tenha uma carga genética ruim, se você for muito disciplinado, você consegue lutar com a doença. Você consegue esganar ela ali e manter ela sob controle. Agora, quando você junta hábitos junto com carga genética, fatalmente você terá, o que eu brinco muito quando chega o paciente no consultório, você quer que teu filho seja uma boa pessoa, não é? Você o educa, você apresenta bons modos, você o leva à escola, você não pode fazer isso. Você se preocupa para que o teu filho seja um adulto saudável? Normalmente isso passa em branco. Sim. E a criança cresce com mau hábito. Você, pai, mãe, está criando um filho adulto doente. E isso requer mão dura nesse período da infância que vamos lutar contra a nossa carga genética e não é nada tão grave, é só ter hábitos adequados. Não é maldade com a criança. Não, hábitos adequados. Pronto, por aí começa a nossa conduta. Depois teremos oportunidade, vamos ver o que alguns países fizeram com a obesidade infantil. Depois a gente toca nisso. Perfeito. E os hábitos todo mundo já sabe, mas pouca gente pratica. É a alimentação balanceada, planejada, saudável e a atividade física, passa por aí. Mas tudo isso começa não no estômago, mas na cabeça, né, doutora Marcela? Como que as Sim. pessoas podem se preparar para ter esses hábitos saudáveis e parar de talvez ter o alimento como uma recompensa emocional? Uma coisa curiosa, o doutor Edilon falando aqui, eu estava me recordando de alguns
fatos, inclusive científicos. Quando nós somos pequenos, crianças, a gente começa a descobrir o que é a fome, ou pelo menos o que nos dizem do que é a fome. Então, a criança está agitada porque ela comeu um doce e teve aquele pico de insulina e de repente caiu, né, a energia dela bruscamente. Aí o que o pai e a mãe falam? Está com fome. Vai lá, vai comer, tem muito tempo que você não come. Então, desde pequeno, nós somos condicionados a o que é o sentimento da fome. Aqui a gente não está falando fisiologicamente, Correto. mas o sentimento da fome. O meu estômago está doendo, eu estou mais sonolenta, eu estou mais fraco. A gente, desde pequena, começa essas observações. E como o doutor Adilon bem falou, essa logística, essa dinâmica familiar é assim. Então, tá todo mundo comendo o tempo todo, abrindo a geladeira e vira aquele hábito, né? Os hábitos não saudáveis. Então, a gente traz isso sim desde a infância e é importante a gente considerar a nossa emoção do que era a fome. Uma coisa importantíssima que a gente estrutura desde de pequenininho do que nos dizem do que você está com fome, ou você está passando mal, ou você está precisando dormir, será mesmo que eu estou? É o armazenamento de sentimentos que a gente começa a etiquetar com base do que é a fome, do que é o alimento, a saciedade. Se a gente pegar uma estrutura pequenininha que nós temos lá no hipotálamo, por exemplo, no cérebro, que é chamado apestate, que é como se fosse um botãozinho que controla o centro de comando para dizer você está saciado ou não. Para dizer se nós saciamos comendo um pedaço de bolo ou o bolo inteiro. Só que chega um momento, por esses fatores todos do estresse, da vida corrida, dessa agitação toda e da falta de qualidade de vida, que esse centro de comando começa a ficar em desordem e vai afetando, por exemplo, as adrenais, sistema nervoso, hipófise, tudo isso começa a desestabilizar. Então, tudo passa a virar fome. Sim. Tô com fome, ou tô com sono, tô cansado. A gente passa a nomear e etiquetar as coisas muito rápido. Então, vai chegar na fase adulta, provavelmente paciente do Dr. Adilon, que ele já está não só com o corpo em desordem, mas vai precisar de uma reestruturação mental, sim, até ajustar esses novos padrões desse central de comando para dizer o que é fome, o que é cansaço, o que é estresse, a gente vai precisar renomear. Então, portanto, que na psicanálise a gente trabalha muito isso nos bastidores do que é fome, do que é saciedade, do que é carência, do que é, enfim. Então, só para complementar, porque tem fatores muito importantes por trás, que não é só ignora a sua fome ou tá com fome, come, mas peraí, tem muito mais coisa por trás. E tem muita gente que tá ansioso, vai comer um doce. Aí tá feliz, vai comer um doce para comemorar. Tá frustrado, vai comer um chocolate. E aí fica mais complicado. Uma das questões mais desafiantes, eu falo porque nós mulheres vivemos em constantes dietas e condicionamentos físicos, a gente está sempre buscando, ou pelo menos deveríamos buscar organizar melhor o nosso corpo, né? E aí eu gosto de me colocar aqui já abrindo nos bastidores, espero que ninguém esteja nos ouvindo, mas já abrindo nos bastidores, eu gosto de me experimentar em algumas situações. Então, eu sempre fugi muito de dieta. A dieta me estressava muito quando criança, assim, quando eu via, por exemplo, eu não tenho caso de obesidade na família, mas eu sempre busquei fazer alguma dieta. E aí, vez ou outra, eu gosto de me colocar nesse desafio de treinar a minha mente de como sou eu com fome, sem fome, condicionada ou não. E aí, esses dias eu comecei a me observar, né? E aí me veio uma pergunta que eu coloco para os ouvintes. O que você faz com o tempo que te sobra quando você não está com fome ou não está comendo? E aí, o que a gente faz? Eu me peguei nessa pergunta recentemente que eu comecei uma reeducação alimentar. Eu falei, o que eu faço agora? Peraí, eu não vou comer agora nas próximas horas, eu não vou pensar em comida, eu não vou preocupar com cardápio. O que eu faço com esse espaço? Aí é onde a mente entra num certo conflito, porque ela vai tentar preencher no piloto automático, porque antes você ia lá abrir a geladeira, ou abria a bolsa, pegava uma barrinha e já comia no automático, chupava um chiclete. Então a gente precisa se reeducar também com esse espaço que passa a sobrar para você com esse tempo do que faço quando eu não estou comendo ou não estou pensando no que comer. É isso, doutor?
Você falou uma coisa interessante. Você sabe que no mundo animal, os únicos que comemoram a comida somos nós. No todas as outras espécies, não há comemoração na hora de comer. Nós é que usamos a comida como um motivo. Celebração. É o aniversário. Ah, Comida. celebração. Contexto social. É sempre, a comida ela tá sempre como, além da necessidade normal, sempre que existe alguma comemoração, ela tá junto. Se isso viesse de uma maneira muito equilibrada, estava ótimo, mas nem sempre é assim, né? E agora o que acontece é que a gente tem muito acesso à comida. E esse acesso à comida veio junto ao acesso a uma comida inadequada. Essa comida inadequada patrocina todas as comorbidades que a obesidade arrasta com ela. E todos os vícios emocionais que são alimentados por trás dessa indústria também. Nesse sentido, então, doutor, é mais eficaz uma pessoa ter uma equipe multidisciplinar para ajudá-la no emagrecimento, com médico, com psicólogo, com nutricionista, com preparador físico, ou não? Não, tanto é que o nosso grande patrimônio dentro de equipes que trabalham com obesidade, o nosso grande patrimônio de cirurgiões sérios é a equipe multidisciplinar. Porque não é operando que eu resolvo todos os meus problemas. Ao contrário disso, hoje nós temos tratamentos muito eficientes, tratamentos clínicos, né? Nós estamos na era dos GLP-1, que são as injeções. Esta terapia bem utilizada, ela é extremamente eficiente. Aí agora, você falou da questão neurológica, às vezes a gente está numa reunião nossa médica, o neuro, que se acha um Deus, né? Ele vai e fala assim, eu vou resolver a obesidade, vou operar um lugarzinho lá no cérebro. Eu falei, por que tu não fez ainda, né? Inteligente. Vai mexer no centro de Por que comando. você não fez o milagre ainda? Mas não, sim, a gente está caminhando para muita terapia clínica não cirúrgica, mas todas elas têm uma questão chamada potência. Chega um paciente que tem um excesso de peso entre 15 e 20 quilos, você fala, ótimo, esse paciente é um excelente candidato a um tratamento clínico. 30 quilos de excesso de peso, é um paciente jovem, muito dedicado, você fala, ainda é possível. Vamos fazer uma terapia honesta, uma dedicação do paciente. Equipe que, como você disse, multidisciplinar. Porque não adianta ele ir lá tomar o remédio. Sabe qual é o grande problema do paciente? É muito fácil. Eu pego o meu problema, obesidade, jogo nas costas Transfere a responsabilidade, do remédio. transfere o Aí, ou seja, é só eu tomar o remédio que tá tudo certo. Ou, inclusive, é só operar que eu resolvo meu problema. Não. Hoje a gente vai falar de uma maneira muito leiga, não vou estar aqui utilizando uma terminologia técnica para a gente discutir isso. Não. Gente, quero perder peso. Estou com excesso de peso. Eu tenho 60 quilos de excesso de peso. Nós não vamos dizer que é impossível, mas beira o conceito você achar que 60 quilos tu vai perder com remédio. Não vai. Eu tenho 40 anos. Já entra a idade, a genética, tudo a contra seu. Não dá, você tem que operar. Eu tenho 20 quilos de excesso de peso. Claro, vamos na psicóloga, preparar a cabeça, o piso por tratamento. Vamos ao nutricionista, vamos ao médico, juntou tudo, vamos ao fisioterapeuta para poder o preparador físico. Então, essa equipe multidisciplinar que a gente tem, leva tratamento de forma individualizada. E assim, nós conseguimos o sucesso na recuperação dessa obesidade do paciente. Equipe multidisciplinar, tratamento adequado e indicação para esse tratamento de forma adequada. Potência de tratamento. O paciente que tem indicação de tratamento clínico, ele vai lá na nossa mesma clínica e ele vai receber o tratamento clínico. Resolveu o problema dele. Resolveu agora, pelos próximos 2 meses? Não.
Pelos próximos 6? Não. Tua célulazinha de engordar tá lá. Esperando. Esperando. A moita. Você descuidou, ela aumenta. O adipócito tá lá. É só você descuidar que você novamente ganha peso. Efeito sanfona. Então, assim, uma dica. Entrou num processo, perde peso e mantenha esse peso 1 ano. O teu principal inimigo é o teu sistema nervoso autônomo. Isso aqui tá quente. Você pensa para tirar a mão daqui? Não. Isso chama resposta medular. A resposta medular é o que você não pensa. Você não pensa para respirar, para o teu coração bater, para você piscar. Pro teu cérebro, tu perdeu 15 quilos, ele pensa o quê? Irmãozinho, nós estamos doentes. Vamos voltar ao nosso peso padrão? Isso chama-se ponto de ajuste. Esse ponto de ajuste, você baixa ele. Eu estou doente. O que precisamos fazer? Trazer ele? Não, vamos um pouquinho para cima, que é para poder a gente não ficar nessa pendenga de novo. Não. Então, se você perdeu peso e conseguiu baixar e se manter 1 ano naquele peso de baixo, o cérebro começa a ir lá e perguntar: e aí, pulmão, tá tudo bacana? Tô. Rim, tudo legal. E aí, coração? Não, estamos todos muito bem. Ele aceita esse novo peso como real e baixa o peso o ponto de ajuste. Você já observou que todos nós flutuamos? Eu tenho 90 quilos, 91, 89, 90. Mas em cima de um peso padrão. Às vezes você come um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tu perde peso, tu descuida um fim de semana 2, 3 quilos a mais. É isso. Por conta disso. Então, vamos ser disciplinados, ou seja, a nossa função hoje aqui é orientar o nosso espectador no sentido de que tenha propósitos sérios. Eu quero perder peso, decida pagar o preço. E pagar o preço não é dinheiro, disciplina. Eu resolvi ter disciplina para comigo mesmo. Eu quero melhorar o meu futuro. Não planeje tua vida para 1 ano. Tu tem 30, 40, isso não vai durar para sempre. Eu vou chegar aos 60, aos 70. De que maneira? Projete sua vida a médio e longo prazo. Isso vai te fazer repensar conceitos. E para ajudar o paciente com essa equipe multidisciplinar, Tânia, o próprio check-up executivo, SESI Aysen, pode ajudar, né? Exatamente. Inclusive, nós temos todo paciente do consultório doutora Adilon tem esse benefício e é algo muito diferenciado, porque ele já tem ali uma lista de exames padrões ali que ele faz a solicitação e a gente faz vários marcadores. Então, você tem ali marcadores oncológicos, marcadores de hormônio, passa por exames cardiológicos, dermatológico, faz a questão de fono, você faz tudo nesse dia. E ouvindo o Adilon, né, porque assim, nós trabalhamos juntos no Hospital Albert Einstein, né, e eu conhecendo pacientes dele, é algo mesmo de tirar o chapéu, porque o paciente, ele tá doente mentalmente, ele tá doente na questão da estética, porque ele fica doente na questão da estética também, com baixa autoestima, e aí você vê aquela pessoa, ela parece que é uma plantinha que ela reage, sabe a orquídea quando você ganha ela bonita, e aí ela murchou e fica lá sem flor, daqui a pouco ele volta, né. Então, ouvindo o Adilon falando isso e a Marcela nessa questão, psicológica, eu tiro o chapéu, porque realmente é algo que faz toda a diferença. E ter um apoio de uma clínica, de um laboratório, de um hospital, de uma instituição como a nossa, faz toda a diferença também. Porque hoje, tudo que o Adilon precisa, nós montamos o protocolo para ele. A cirurgia dele, então, a cirurgia do doutor Adilon, ele faz robótica no nosso hospital, que é uma tecnologia muito diferenciada. E ele faz isso em outros lugares também, que tem excelentes lugares aqui em Goiânia, né? Mas é algo assim realmente que o check-up agora para todos os associados da FIEG, né, que vão poder utilizar, vai ser muito bacana. E queria só colocar uma coisa também interessante, que é assim, né, eu estou numa faixa etária que eu escuto muitas pessoas falando que está ganhando peso. Eu perdi peso, mas eu perdi peso por estresse. O Dilon tá rindo, mas eu perdi peso Porque você nem sofre pressão. Imagina, Tem né? você pode estresse.
Mas na minha faixa etária, agora na menopausa, a mulher ela está ganhando peso. E o que que eu percebo? A pessoa tem que procurar um profissional médico, um profissional terapêutico como a Marcela, porque eu vejo as pessoas usando de forma inadequada essas injeções e bebendo, Sim. e comendo, e tomando hormônio. Gente, é muita coisa para o corpo, né? Assim, eu sou leiga, o Edilon, a Marcela vai poder falar muito melhor, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouco assim, vamos se amar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho pra gente, porque não adianta depois você querer resolver assim, como a Gilon falou, pegando um mico e colocando nas costas dele, né? Não adianta. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque existem os vícios, né? E eu acho que a gente está numa fase de vícios e exageros. E as pessoas acabam esquecendo que fazer administração do GLP-1 é uma droga. É uma E por droga. isso pode ter consequências se não faz um tratamento Tratamento adequado. correto, é. As pessoas têm procurado muito, né? Ozempic, Mounjaro, né? Para fazer seu emagrecimento, às vezes até por uma definição estética. É, isso é apropriado? É realmente só em casos de obesidade e sobrepeso? O que o senhor recomenda, doutor? Você está falando, mas principalmente a nossa equipe também toma conta da emergência, porque a gente tem estrategicamente em todos os setores e a quantidade de pacientes que estão chegando à emergência por complicações e efeitos colaterais gravíssimos relacionados ao uso dessa medicação sem acompanhamento médico. Então, assim, vou frisar com muita ênfase. Se você decide fazer um tratamento deste, primeiro, vai estar investindo um monte de dinheiro, Sim. né? Se você está investindo um monte de dinheiro, vamos fazer isso de forma adequada, com acompanhamento médico, né? Isso é de vital importância, porque não é só ir lá e aplicar. É preciso saber a origem, de onde está vindo essa medicação. Ela está adequadamente conservada? Isso porque a gente tem as histórias de que é uma medicação cara. Recentemente melhorou o preço, mas até há pouco tempo atrás o que a gente escutava era gente que trazia isso em condições inadequadas e as pessoas usando aquilo. Qual a dose? De que maneira? Como ascende a dose? Como descende a dose? Acompanhada com que outras medicações? O suporte psicológico. Essa moça aqui, ó, é vital para que veja todo o serviço de psicologia, para que o paciente entenda a sua posição. O tratamento é ótimo, desde que, se eu dou uma ótima tecnologia para alguém que não sabe usar, de nada serve. Então, vital acompanhamento médico para qualquer tipo de decisão terapêutica. Por exemplo, estão aumentando os casos de síndrome de pânico, adoecimentos que já estavam ali precocemente desenvolvidos, mas, como o doutor Adilon mesmo falou, mexe com toda a estrutura, vai mexer em glândulas, vai mexer em órgãos de choque, o corpo todo sente, e, claro, o nosso sistema nervoso ele vai pedir um help. E aí, como é que essa pessoa fica? Então, se deu uma acelerada em casos de síndrome de pânico, ansiedade que já tinha, agora, né, se demonstra um pouco mais preocupante, e isso está mudando, inclusive, os hábitos, porque esses pacientes, como a doutora Edilon falou, eles estão mal acolhidos, né, por um corpo clínico, e aí eles envolvem com álcool, com uma noite mal dormida, falta de atividade física, ou excesso também, as academias estão faltando um pouco de bom senso, alguns profissionais nessa área, e aí querem forçar o corpo, que é uma máquina inteligente que precisa desse cuidado. Então, nós não estamos nem ainda no topo dessa onda dos adoecimentos, não só por conta dessas substâncias, mas por esses atos inconsequentes e imaturos de algumas pessoas e também alguns profissionais que recomendam de forma indevida. Doutora Marcela, sabe o que mais me assusta? Eu vejo muita gente que está com alguns quilos a mais que recorrem a esses medicamentos e tem um sucesso no seu tratamento. Agora eu vejo mulheres magérrimas que ainda assim recorrem ao uso do GLP-1. Isso é um desvio de autoimagem? O que pode estar acontecendo com essas São pessoas? vários fatores, mas com certeza uma distorção da própria imagem e por diversos outros fatores
que precisa ser observado nessa autopercepção, autocrítica, autopunição. Porque veja bem, engordar ou emagrecer, estar sobrepeso ou, né, abaixo do peso, existem vários fatores psicoemocionais envolvidos. Então, vamos supor que uma criança, numa fase entre 10 e 12 anos, ela sofreu um trauma que envolveu muita vergonha nesse pré-adolescente. Ele foi colocado numa situação vexatória. Qual foi o evento traumático que esse evento traumático causou nesse corpo? Então, são situações como abuso infantil, traumas psicossociais, enfim. A gente não sabe ao certo o que esse corpo guarda. E esse corpo guarda tudo, né? Tá tudo armazenado, tudo que a gente viveu, não conseguiu viver, tá tudo muito armazenado aqui no nosso corpo. No momento que você mexe numa estrutura, as outras estruturas no efeito dominó, elas vão se movimentar também. Será que você sabe o que vai movimentar no teu corpo se você sair, já está magra, mas aí tem essa necessidade de estar mais ainda? O que está por trás disso? Então, a gente precisa sempre observar que todo excesso não é legal para a saúde, nem para a mente. Mas adianta você falar? Não vai adiantar, né? Olha, mas você tá linda, né? Parece que quanto mais a gente fala, mas você tá linda, você tá ótima. Mas a autopercepção, aquela voz interna vai dizer, isso é falsidade, isso é mentira, é uma autopunição, enfim. Vários fatores podem sim acometer isso e essa pessoa seria o recomendado buscar um auxílio profissional até para se reconhecer melhor. Esse é o lado do paciente que não precisa da terapia, né? Olhando pelo outro lado, que é a minha frequência maior de experiência, e isso aqui já é experiência do dia a dia, consultório. Doutor, olha eu aqui. Pai do céu, eu não me via desta maneira. Porque tem uma coisa chamada dismorfismo. O dismorfismo você viveu com você a vida inteira. Você não nota que você está aumentando de peso lentamente? Você vai olhando e aquilo tá normal, né? Você não se vê com 150 quilos. Você se vê, você começa a perceber quando as limitações chegam juntos. Mas quando o paciente opera e 6 meses depois a gente faz uma foto para poder você se comparar com você mesmo, todos se assustam. Inclusive eu tenho uma diquinha que foi uma paciente que me ensinou. Doutor, eu peguei uma foto, a foto que eu mais odiava. Aquela, mas assim, eu nem olhava para ela direito. Eu operei, eu imprimi essa foto e botei do lado de dentro do meu armário. Meu armário eu abro ele todo dia para pegar roupa. Todo dia eu me olho daquela maneira. Aquilo é para me recordar que dessa maneira nunca mais. E é eficiente. Eu passo essa diquinha para todo mundo. E a própria paciente me ensinou isso. A gente aprende muita coisa com o paciente, né? Nós somos a parte técnica. Quem vive o outro lado é o paciente. E a gente discute, passa a experiência, eu faço reuniões, os pacientes conversam entre si, trocam lá figurinhas e tal. E isso é de vital importância. Equipes sérias que trabalham com obesidade, a gente precisa do suporte multidisciplinar, da psicologia e, inclusive, a segurança do paciente quando opera, ele ter o famoso pós-venda. Esse pós-venda é vital. O doutor me operou e sumiu. Você escolhe o doutor, né? Porque é preciso você saber se, depois de operado, tem a equipe que vai te dar amparo quando você precisa. Isso é o que a gente tem. Eu dependo muito da Tânia com isso, porque a gente... Tânia, não tem vaga no hospital. A Tânia acha. Tânia, eu estou com dificuldade num exame. Então, esse nosso suporte, a parte hospitalar que vem do Einstein, junto com... e o paciente, isso também em outras instituições, mas é preciso ter o suporte desse auxílio e você não abandonar o paciente. Eu digo, cada filho tem seu pai. O paciente operou,
é no cirurgião que ele operou que ele terá um amparo. Então, é preciso observar isso com muita atenção antes de operar. E Bruno, eu queria complementar uma coisa que o doutor Adilon falou, que isso é a escolha do profissional, né? Estando dentro do hospital, eu percebo assim, o paciente que operou e depois de uns 3, 4 meses ele começa a voltar com uma frequência no hospital. E ele volta com o quê? Ele volta com perda de cabelo, ele volta depressivo, ele volta com várias comorbidades. Então, assim, por quê? Porque ele simplesmente escolheu um médico para operar. Ele não escolheu um profissional que vai cuidar o antes, o durante e o depois. Então, isso é muito importante. Ontem ele fazer o check-up e pegar o resultado dos exames e ver que todos os hormônios estão ruins e todos os níveis ali todos os exames ruins e não procurar um profissional adequado. Então, procurar, sim, profissionais completos, como os dois, que vai tratar a sua mente antes, durante e depois, porque a pessoa que está com fome, porque eu falo que é a fome emocional, não é a fome de comida, ela vai continuar. Se a Marcela não cuidar dessa fome que ela não sabe, uma fome existencial, ela vai continuar. E o Adilon, ele opera, a pessoa está acostumada a comer quantidades, né, Adilon? Quanto? Muito, não faço nem ideia da quantidade. Aí ele reduz o estômago para quase nada. E como fica depois, se o Adilon não acompanhar, a nutricionista dele não informar? Tem casos, assim, absurdos que a pessoa chega no hospital numa condição gravíssima. Por quê? Porque ela comeu muito além do que ela podia e o estômago dela não aguenta. Então, assim, a gente tem esses casos, são casos críticos, sim. Por isso que a indicação do bom profissional faz toda a diferença. Quero colocar só aí um adendo, falando desse suporte, porque existem algumas situações onde a psicóloga liga para mim e fala: tu sabe aquela paciente que veio aqui? Tu não vai operar ela não. Olha aí. Por quê? Porque ela, neste momento, ela não está preparada para a cirurgia, Interessante. né? Ela não está preparada psicologicamente para viver a cirurgia, porque ela usa a obesidade para manipular a família. A partir do momento que ela não tem a obesidade, a família, pô, mãe, agora você tá magrinha, então pode seguir tua vida, né? Você já não tá tão dependente da gente. Isso leva esse paciente a ter problemas. Outros que são tão compulsivos por comida, que se você tirar isso dele, ele tem tendências psiquiátricas de piora. Voltamos ao de sempre. Uma boa avaliação com um profissional adequado, que pode ser que a gente diga assim: não será possível te operar agora. Vamos tratar 3 meses. Profissional 6 bom meses, também indica o melhor momento. Você nega quando tem que negar. né? Isso é importantíssimo, né? Se for de interesse, depois a gente até falar sobre um pouquinho o que é a cirurgia, porque as pessoas têm muito temor, desconhecimento sobre o que é a cirurgia. Então, depois não, é agora. Queria saber sobre o que é a cirurgia e também a cirurgia robótica. Como é que é essa inovação? Ok, nós vivemos um período muito tenso da cirurgia no início dela, como tudo no começo. Essa cirurgia ela começou no 74, depois ela evoluiu, tomou proporções mundiais, aceita pelas sociedades científicas. Num princípio era muito complexo, tudo feito à mão, depois vieram os grampeadores, esses grampeadores não eram eficientes a um princípio, muitas complicações. Deixa eu dar dados para você, eu estava brincando com a Tânia aqui faz um pouquinho, você não tem dados, ela falou que eu mais que você. Aí, você hoje, por exemplo, todo mundo conhece alguém que operou vesícula. Você, Bruno, você está com um problema na vesícula, você se operaria comigo? Cirurgião experiente, muitos anos, sem maiores medos? Ele ligaria para a Tânia. Pesquisaria, Ele ligaria para a Tânia. Ou seja, a vesícula é a cirurgia mais simples, quase, falando de coisas simples, dentro de aparelho digestivo, dentro de cavidade abdominal. Tem complicações maiores que a cirurgia bariátrica.
A gente evoluiu de tal forma que os grampeadores hoje são de extrema eficiência, não falham. Nós temos o robô. O grampeador, eu coloco e vou grampear o estômago ou o intestino. O grampeador fecha, ele tem uma tecnologia que ele mede a altura do estômago, porque tem gente que tem o estômago mais grosso, mais fino, e ele vai me dizer assim: essa carga que você está usando não é adequada para esse estômago. Troca a carga e eu te libero o grampeador. Eu troco a carga. Agora você está com a carga adequada, você está liberado. Então, isso traz uma segurança de uma magnitude tão grande que o paciente hoje, ele opera, vai embora amanhã cedo, um dia de hospitalização. 2 dias depois eu quero que ele esteja no shopping vendo filme. É assim que é a cirurgia hoje. Com o robô, a gente tem algumas coisas. Você imagina eu num paciente de 230, 250 quilos operando? E olha que eu sou grandão, então eu tenho força. Eu termino a cirurgia exaurido, porque a parede do paciente ela tem 10, 12 centímetros. E você tem que mexer. Tudo hoje já não se faz mais nada aberto, é tudo ou vídeo ou robô. Agora, quando eu tenho que fazer toda aquela força, eu não tenho a precisão. É tudo bem, é tudo muito seguro. No entanto, segurança quanto mais, melhor. Quem faz força é o robô. Eu estou sentado. A outra coisa, quem opera não é o robô, meus queridos. O robô, ele me auxilia, ele é um software hardware entre eu e o paciente. Ou seja, eu visto o robô no dedo, eu olho o 3D, então a minha sensação é de que eu tenho minha mão com as pinças e a minha visão como se eu estivesse dentro do abdômen do paciente, com a replicação dos meus movimentos na estrutura que eu estou operando. Então, com isso, traz um grau de segurança que é imenso. Primeiro, dissecção mínima, sangramento praticamente inexistente. Não há dor. O paciente no outro dia pergunta se realmente foi operado, porque é minimamente agressivo. E o resultado espetacular. A grande maioria dos pacientes com 15 dias de cirurgia estão voltando a todas as suas atividades laborais de forma quase plena e normalmente com 15 dias de cirurgia com 10 quilos menos, com 15 dias. Então, assim, a gente tem tanta oportunidade de dizer de inúmeros casos da felicidade do doente. É aquela mulher que já não caminhava, é o sequelado de pólio que já não andava e que agora volta a andar, chega ao consultório e chora. É aquela mãe que não dá conta de sentar no chão para poder brincar com as crianças dela e que agora ela corre, carrega as filhas, não tem cansaço. Ou são os homens que dão conta de trabalhar e manter sua família, que melhoram enormemente seu performance sexual. Então, Conta das crianças também, que Hã? agora tem uma nova E lei. agora, com as crianças, porque nós temos muitas patologias infantis. E nós já temos autorização para, a partir de 14 anos, em algumas situações muito especiais, poder fazer essa intervenção para não deixar esse corpo desgastar e ter que operá-lo num futuro já com problemas. Então a cirurgia, assim, eu sou, claro que a gente mexe com isso uma vida inteira, mas eu sou um entusiasta tão grande porque se você pega o nosso número de cirurgias, a gente tem alguma complicação? Sim, mas todas as complicações que a gente tem, nós já estamos amplamente experientes e capacitados para viver essa complicação. E são quase nada. Versus um efeito de satisfação imensa. Você tomava 15 comprimidos por dia, você tinha diabetes, hipertensão, você não dorme, você não descansa, você tem apneia, no outro dia teu dia é péssimo. Qual é o único prazer que te sobra? Comer.
Tu é muito inteligente, cara. Até parece que você vive comigo lá no consultório. Porque é isso, é o único prazer que não te abandona. Os outros você vai perdendo esses prazeres cotidianamente e não se dá conta disso. E quando eu te devolvo a tua caixinha de prazeres e que você começa a põe a roupa que você quer, não tem dor na articulação, a mulher que usa o salto e vai à festa com ele já não precisa tirar, eu já dou conta de fazer a atividade física que eu não dava conta, minha vida de trabalho melhorou muito, minha relação com os meus familiares melhorou, tudo melhora. Basta você pagar o preço. E qual é que é? Disciplina, Sim. né? Com isso daqui, assim, a gente sempre tem essa emoção de falar porque nós vivemos a melhora do paciente. Doutor, e mesmo com uma cirurgia tão moderna como essa, e um tratamento também com resultados excelentes, a gente tem indicação aí pelo Atlas Mundial de Obesidade que a obesidade entre as mulheres vai crescer 46% até 2030. Não falta uma política pública para prevenir e combater a obesidade de forma geral na população? Lembra que eu te falei no começo que a gente ia falar sobre políticas de alguns países, né? Correto. A obesidade, os números que você tem aí é a obesidade mundial. Eu vou te trazer mais a obesidade Brasil. Hoje, 38% das mulheres no Brasil têm obesidade tipo 1 para cima. Né? Muita coisa. Mais que 60% têm excesso de peso. A mulher ela sofre um pouco mais que a obesidade, até por conta do que são hormônios, densidade óssea, muscular. A mulher sofre mais da obesidade que o homem. Mas o que é mais alarmante é a obesidade infantil. Nós já temos hoje 18% da população brasileira de adolescentes já tem excesso de peso. Então nós estamos criando o quê? Adultos doentes. A França resolveu mudar a política dela, porque você só combate a obesidade ou você só combate alguma coisa indo na sua origem. Algumas coisas que estão a meio caminho não tem mais como brecar, mas se você para de ter crianças obesas, você terá adultos saudáveis para a próxima geração. A França resolveu retirar do seu quadro, porque eles têm, chega com a criança cedo e ela vai embora à tarde. Então lá a criança, o departamento de saúde junto com o de educação se juntaram. Então vamos mudar a dieta das crianças. Essas crianças plantam para ter a emoção de entender o que é plantar. As crianças colhem, elas mesmo manipulam o que vão comer, e claro, isso no sentido educativo, mas principalmente aprender a comer o que é adequado. A obesidade infantil na França diminuiu dramaticamente nos últimos 15 anos com essa política. Inclusive os Estados Unidos, que hoje é o país top 1 em obesidade mundial, já está aceitando. Tirou aquela coisa famosa que a gente vê em filme, refrigerante na escola, e só a comida processada, o fast food para nós. Então isso também já está diminuindo muito, mas a gente ataca a questão da obesidade na sua origem, e é começando pela infância. E os pacientes, aí são as campanhas educativas, no sentido de, vamos mudar nossa dieta. Não é tão fácil, porque você já tem hábitos formados. É um pouco mais complexo, mas é totalmente possível, porque não vamos ficar para aquele momento onde você diz assim, depois que o carro bateu é que você vai querer comprar o seguro? Tarde demais, ficou caro. Você tem que comprar o seguro e arrumar a batida. Não vamos deixar o nosso corpo viver as consequências tão graves da obesidade. Vamos combatê-la antes de que isso se transforme num grande problema. Acho que essa fica a orientação, esse nosso recado para o público.
projete, veja, reavalie seus hábitos para que a gente consiga ver em que situação estou e tomar condutas adequadas, né? Então, a dica é essa: priorize o que é mais importante para a sua vida, que é você. Priorize sua qualidade de vida, sua saúde, que a saúde é a condição primária para a sua potência em todas as outras áreas. Não se deixe para depois. E o SESI pode te ajudar com isso, com programas de nutrição, de atividade física, esportiva, também psicologia, e também levamos isso para dentro da sua empresa. Pode procurar o SESI mais próximo de você e você pode aproveitar para recorrer também ao novíssimo trabalho do SESI com a FIEG, com Albert Einstein, do check-up executivo. Então, aqui você encontra tudo para estar melhor condicionado para combater e prevenir a obesidade, o sobrepeso. Vem com o SESI que a gente te ajuda. Nós estamos chegando ao fim, quero agradecer aos nossos participantes aqui hoje e já deixar um espaço aberto para as suas considerações finais e também para falar para o nosso público como encontram vocês, caso queiram manifestar dessa maneira. Então, obrigado, Tânia. Muito obrigado pela presença. Bruno, muito bom estar aqui com vocês e com meus amigos, Marcela e Adilon. Adilon é até o meu amigo que a gente briga muito, mas a gente se ama. E, quer procurar um profissional completo, Adilon. Ele não é só um bom profissional, ele é uma pessoa ímpar. E o paciente precisa de pessoas ímpares. Ele é acolhedor, ele não te abandona, ele dá uma bronca como pai. Então, ele é maravilhoso. Vamos manter outras parcerias, a gente vai ter novidades, vamos ver o PA virtual, vamos ver várias coisas, então é muito legal. Bom estar com a Marcela, eu sempre aprendo com a Marcela, com toda essa sensibilidade dela, então assim, um prazer estar aqui com vocês. Opa, prazer é tudo meu e teremos sim muito mais parceria entre SESI e Einstein. Vocês aguardem para ver. Marcela, muito obrigado mais uma vez aqui conosco. Tuas considerações finais. Sempre uma honra e um prazer estar aqui. Hoje, mais ainda, preciso dizer, porque com essa mesa e que assunto importante, tudo muito conectado, interligado. Eu acho que fica essa mensagem. Nós não estamos falando de um único assunto, nós estamos falando de um estilo de vida, um modelo que todo mundo fala, todo mundo vende qualidade de vida. E às vezes cada um entende um pedacinho do que é qualidade de vida. É só porque eu faço esporte eu tenho qualidade de vida. Ou só porque eu vivo de dieta ou usei a canetinha e tenho qualidade de vida. Então, acho que está faltando um pouco esse entendimento sistêmico do que vem a ser uma qualidade de vida e como é a nossa autopercepção de ufa, nesse momento eu me sinto bem para a vida, eu me sinto bem com uma atividade física, eu me sinto bem com o meu corpo, né, sem aquelas tensões todas. Eu acho que uma mensagem importante é a gente seguir se cuidando, a parar por um momento para se observar. O doutor Adilon, Tânia também trouxeram essas questões. Às vezes a gente não se percebe, a gente está acostumado a se olhar sem se olhar. A gente olha para a vida sem enxergar a vida, a gente olha para o dia sem enxergar o dia. A gente está vivendo as situações sem estar nas situações. Então, observa, quem é essa você no espelho, né? Quem é essa você nas fotos da família, do Natal, que a gente foge tanto? Aqueles pensamentos que a gente fala que não consegue nem ter, de sobrepeso ou baixo peso, enfim. Para que a gente tire um momento para, de fato, olhar para onde eu estou olhando. Então, parece um pouco filosófico, mas não tem muito para onde a gente fugir, não. Ou a gente se cuida, ou a gente se cuida. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Espero pelo convite. Imagina, tem uma música do Juraildes Cruz que diz: pensei fugir de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu fugia, mais para perto eu chegava. Então não tem como a gente fugir da gente, né? Vamos nos tratar, vamos nos cuidar. Agradecimentos também à doutora Adilon. Seja muito bem-vindo aqui. As portas estão sempre abertas para o senhor. Suas considerações finais. Novamente, agradeço o convite com essa oportunidade de esclarecer muitas coisas sobre a obesidade, mas neste momento eu queria frisar uma coisa muito relacionada à parceria Einstein, todo o sistema PIEG, numa coisa chamada prevenção. Recentemente,
nós tivemos uma situação que fragilizou, sensibilizou. Uma pessoa de uma projeção maior morre Preta Gil. Preta Gil morreu, uma mulher jovem, ela podia fazer tudo, ela teve acesso a todos os tratamentos possíveis, mas não houve solução, né? Isso tudo por uma situação chamada prevenção. Então, câncer de cólon. Você faz a mamografia, você faz o seu preventivo. Cólon é a segunda maior causa de câncer nas mulheres no Brasil. Então, vamos fazer nossos exames preventivos. A prevenção, a gente não deve correr atrás do prejuízo da doença. Nós devemos prevenir a doença. Quando você prevém, é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito menos, dor. Quando você... E é mais barato. É muito mais barato. Outro ponto, e é mais barato. Então, o pouco sofrimento versus um medinho de um exame preventivo. Não. Vamos fazer nossos exames, vamos ser responsáveis com a nossa saúde. Agora nós temos uma parceria eficiente, então não há mais desculpas. Vamos fazer isso. Isso é a gente que vive com o paciente doente. A gente gostaria de que o paciente sentasse lá. Oi, vim te ver. Oh, que maravilha, todos os exames estão ótimos. A gente se vê próximo ano. Um abraço. Isso é o que eu desejo para vocês. Grande abraço, muito obrigado pelo convite. Que coisa boa! Muito obrigado. Quero agradecer também a nossa equipe técnica, André Correia, Juliane Caldeira, Bruno César, nossos sponsors, Paulo Vargas, André Rocha. E minha gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro mais saudável.